E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bássora, mais uma aula de resistência de materiais. Vou continuar aquela série, né, de subtensão, agora uma aula sobre exercícios. Na verdade, eu vou fazer um exercício só nessa aula e vou fazer mais uns dois ou três aí, certo? Também sobre tensão de cisalhamento. Aí a gente fecha esse assunto de tensão e a gente segue para a deformação e assim por diante. Legal? Então vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, ajude a divulgar e eu agradeço. Então, esse primeiro exercício, senhores, diz assim: a barra mostra na figura a seção transversal, tá? Então ele diz aqui, pessoal, que a seção transversal é quadrada, eu fiz aqui, né? Tá? Então, olhando aqui de frente, olha, é quadrada, tá? Dimensões, cuidado aqui, ó, de 40 milímetros. Então, 40 por 40 aqui. Supondo que uma força axial, ou seja, ao longo do comprimento aqui, certo? Ó, tá? De 800 newtons é aplicado, certo? Determine, eu quero, ó, tensão normal média, que nós vimos já, e tensão de cisalhamento média, tá? Se existirem, lógico, né? Que atua sobre o material no plano da seção, ó, aqui nesse plano A e aqui no plano BB. Tá? Então eu vou fazer por partes, bem simples, bem tranquilo aí. Joia? Então vamos lá, vamos trabalhar, senhores. Então, a primeira coisa, ó, vou começar pela seção A, certo? Então, eu fiz aqui, ó, um detalhamento, eu fiz um corte aqui, certo? Então, ó, vou imaginar que eu estou aplicando, então, aqui, pessoal, uma força cuja a intensidade é de 800 newtons. Se eu cortei aqui, pessoal, tá? Existem forças internas que mantêm essa barra aqui, né? Certo? Inteira, íntegra. E essas forças internas, nesse caso ele chamou aqui, ó, de 800 newtons. Por que 800? Gente, se essa barra não se rompe, se eu estou aplicando 800 newtons, né, na horizontal para a esquerda, simplesmente para manter essa parte do corpo em equilíbrio, eu tenho que ter forças internas aqui que equivalem a 800 newtons, certo? Na mesma direção, ou seja, horizontal para a esquerda. E agora, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, tá? Como é que a gente calcula tensão? Tensão é força sobre área, certo? Se eu chamar isso daqui, ó, pessoal, de eixo X, tá? Tranquilo? Então, aqui eu teria, neste caso, olha que legal. Bom, primeiro, certo? Quem gera tensões são forças perpendiculares, certo? À área. E olha que legal, essa força, ela é obviamente perpendicular à área, certo? E lembrar que, ó, tensão de cisalhamento também é força por área. Só que esta força agora são as forças tangentes, né? Paralelas. E aqui não tem nenhuma força tangente, certo? Aqui só tenho força perpendicular à área, certo? E que área? Olha só, tá? Então eu vou chamar essa força aqui, pessoal, tá? De X ou F1, que vocês quiserem, certo? Então aqui ele chamou de P, ela tem 800 newtons. E olha só, aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Se eu determinar aquele versor N, ele está na direção quem? 1. Então, esta daqui é a minha área também 1. Tá? Então, de maneira conclusiva, primeiro, tá? Eu só tenho, então, ó, portanto, só tenho forças perpendiculares na área, portanto, eu terei somente tensão. Tá? E aqui qual tensão, senhores? Ó, a força está sendo aplicada em 1, estou trabalhando com a área 1, ou seja, sigma 1. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Ó? Isso eu tenho, tá? Vale 800 newtons. Eu preciso determinar quanto vale a área, tá? Então, aqui é bem tranquilo porque a área, certo? Ela é lado vezes lado.
40 tem que tomar cuidado com isso, ó, milímetro 10 a menos 3 vezes 40 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 4, 16. 1.600 vezes 10 a menos 6. Se eu vier aqui, pessoal, ó, uma, duas, né, ó, uma, duas, três casas, eu posso escrever isso como 1,6 vezes 10 a menos 3, isso em metros quadrados. Tá? Portanto, a tensão será F1, que é de 800, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso aqui, pessoal, 800 dividido, então, por 1,6, 500. Então, isso vale 500. Tomar cuidado, ó, 10 a terceira. Se quiser deixar assim, pessoal, legal, ó, 500 quilopascal, tá? E nós não temos, então, aqui, nesse caso, né, ó, não tem forças tangenciais, certo? Então, não tem cisalhamento, certo? Aqui, ó, então, não temos tensões de cisalhamento. Tranquilo? Facinho? Essa primeira parte? Muito bom. Pessoal, o exercício fica mais interessante quando eu vou aqui, né, para o meu corte, que ele chamou, né, de bebê. Porque esse corte agora é, ó, na diagonal, certo? Aliás, tem um ângulo lá, né, ó, se vocês olharem comigo aqui, ó, voltarem um pouco, certo? Esse corte é feito, ó, tá? Com o ângulo aqui, ó, pessoal, de 60 graus. Legal? Então, o que que muda agora? Bom, primeiro, a minha área muda. A minha área agora é esta daqui, né, pessoal? Ó, certo? Tá? E eu tenho uma força, gente, ó, se eu continuar aplicando 800 newtons aqui, na mesma direção, no mesmo sentido, eu também tenho que ter 800 newtons. Tá? Só que tem que tomar cuidado, né? Se isso aqui, ó, eu chamar então, ó, de F1 ou Fx, tá? Eu tenho que ver agora, certo? Em relação à área, quais são as forças perpendiculares e tangentes. Então, para fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar eixos, né? XY, sempre assim, né, pessoal? O meu eixo pode ser Y, X, o que vocês quiserem. Um deles, né? Tá aqui, ó, certo? Sempre perpendicular à área. Então, eu vou chamar esse eixo aqui, por exemplo, pessoal, de X. E agora eu vou criar um eixo, certo? Paralelo, tangente, ou perpendicular a esse, na verdade, né? Tá? A minha área. Então, o truque é sempre, certo? Ou tem uma área, certo, que agora já não é mais perpendicular à força, ou a força não é perpendicular à área, decomponho, certo? Então, aqui vou criar um eixo Y, certo? Então, o que a gente sabe agora, ó? Y, ele é tangente, então se tiver alguma força na direção, então, ó, ele é tangente, né? Certo? Se tiver alguma força, ou parte da força em Y, ela vai gerar sim o que? Cisalhamento. Se tiver uma componente perpendicular, ela vai gerar tensão, tá? E vai, né? Então, o que que eu vou fazer com a minha força agora? Eu vou decompor a minha força. Então, ó, o que que eu faço, ó? Paralela ao eixo Y, vou até a força, vou traçar a reta imaginária, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, né, pessoal? Ó, vou criar uma reta agora paralela a X, que vai até o eixo Y. Então, aqui, ó, eu vou ter uma componente da minha força, certo? Vou chamar de F1x, tá? E aqui, ó, eu vou ter a outra componente da minha força. Vou chamar de F1y. Legal? Então, agora eu tenho componentes. Então, ó, essa força será o quê? Tangente à minha área.
Então, vai haver sim tensão de desalinhamento, e essa aqui, senhores, é perpendicular. Então, vai haver tensão também. Legal? Tranquilo? Tá? Então, ó, se vocês, né, tá, lembrarem, o eixo X chamando de 1, o eixo Y de 2, certo? A área aqui continua sendo aqui, né, pessoal? Versor normal, né, ó, certo? Só que toma cuidado, não é mais a mesma área, tá? Certo? Porque aqui tá um corte em diagonal. Legal? Sim, isso aqui seria isso, né? Seria algo, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso, senhores. Agora aqui em corte, né? Mais ou menos, né? Aliás, ficou bem mais ou menos. Mas a área é essa daqui, certo? Que agora é chanfrado, né? Um corte em cunha, certo? Isso aqui é um corte em cunha. Legal? E pessoal, ó, se o ângulo aqui é 60, certo? Esse ângulo dado aqui também é 60 graus, tá? Então, deixa eu só deixar isso mais claro para vocês, para ficar legal na hora de fazer exercício. Então, ó, se vocês vierem lá, ele fez assim na figura, né? Ó. Ele continuou com esse eixo aqui, pessoal, ó. Certo? Eu posso continuar com ele até aqui embaixo. Certo? Se vocês olharem lá, ele diz que este ângulo aqui que é horizontal é de 60, né? Então, aqui também horizontal, essa reta é mesmo, então esses ângulos têm que ser iguais, tá? Então, vamos lá. Para calcular agora, certo? As minhas tensões, né? Vou começar com a perpendicular, que é Fx. Então, pessoal, olha só, a tensão, ou simplesmente, né, ó, certo? Ó, sigma vai ser F1, a componente, né, ó, na direção x, sobre a área 1. Então, de novo, ó, é sigma 1, certo? O problema é que eu não sei isso aqui, não sei isso. Então, eu tenho que calcular tanto F1x como A1. Legal? Então, vamos lá, vamos começar, ó. Se eu quiser F1x, é essa daqui, né, ó, certo? É essa componente aqui que é exatamente esse tamanho. Isso aqui, pessoal, ó, é cateto, certo? Essa aqui, ó, é cateto oposto. Cateto oposto é sempre seno. Então, F1x é F seno de 60, tá? Então, ó, F é 800, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, F1x vai dar algo em torno de... Vamos lá, ó. Vou aproximar, certo? Raiz de 3 por 1,73. Vou multiplicar por 800. Então, 1,73 vezes 800. E vou dividir por 2. Vou dividir por 2. 692. Em torno de 692 newtons. Tá? Falta a área agora. Certo? Então, ó, olha aqui comigo. Presta atenção aqui comigo agora. Então, agora, ó, a cálculo da área. Certo? Então, aqui, ó, o que eu tenho que lembrar? Deixa eu fazer assim, ó. Ah, legal, vai ficar até jóia. Eu vou exagerar um pouco, vai. Aqui, tá? Vou exagerar um pouco aqui, certo? Porque aqui, pessoal, eu mexi só no lado, né? Só nas laterais, eu não mexi na largura, né, da minha área, certo? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, lembrando que isso aqui, ó, tem 40 milímetros, certo? Esse ângulo aqui, ó, vale 60. Isso aqui, pessoal, vai valer o outro lado agora, né? Certo?
qual vai ser a altura da minha área agora. Então, primeira coisa, preciso descobrir quanto vale isso. Então, ó, isso é muito fácil, né? Hipotenusa ao quadrado, quadrado dos catetos, você fala, basta, eu tenho esse. Perfeito. Então, daria aqui para fazer por, ó, isto 40 é cateto oposto, então também fazer seno, né? Então, fazer bonitinho, vai. Então, ó, o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, o x aqui vai valer 40 dividido pelo seno de 60, certo? Isso é 40, tá? Isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Quem não quiser ficar trabalhando muito com divisão, tiver dificuldade, certo? 1,73 dividido por 2 é em torno de 0,87. Eu vou aproximar isso aqui para 0,87, tá? É 0,86 alguma coisa. Então, o meu x agora vale 40 dividido por 0,87, em torno de 45,97. 98, vai. Cuidado que isso aqui continua sendo milímetros, tá? Então, a minha área agora, pessoal, então mudou um pouco, certo? Agora ela é assim, compridona, né? Porque eu tô olhando aqui a face da cunha, né? Então, ó, isso continua tendo 40 milímetros e essa altura agora passou a ter 45,98 também milímetros. Mas eu quero a área disso aqui de novo, né, gente? Então, não tem nada de complicado. Por quê? Essa área 1 para mim agora vai ser 40 vezes 10 a menos 3, multiplica por 45,98, também 10 a menos 3. Então, essa área 1 vai ser vezes 40, em torno de 1839, certo? Isso é aproximado também. Vezes 10 a menos 6, ou 1,8. Vou aproximar 39 para 4, tá? Não faz sentido, né? Ficar trabalhando, certo? Isso em metros quadrados. Legal? Então agora, voltando para terminar, né, pessoal? Então, ó, tá? A tensão 1 vai ser a força que nós encontramos vale 692, a área 1,84 vezes 10 a menos 3. Então, se eu fizer 692 dividido por 1,84, em torno de 376 vezes 10 a terceira Pascal, ou 376 quilopascal. Joia? Então, aqui, ó, eu já calculei a minha tensão. Só que tem um problema, né, pessoal? Aqui também tem tensão de cisalhamento. Então, a força F1Y é tangente. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou calcular, então, a tensão de cisalhamento. Então, quanto vale a minha tensão de cisalhamento? Então, a força, certo? É F1Y, que eu posso chamar, na verdade, né, ó, de uma F2, porque está na direção, né? Dividido por quem? Pela área 1, tá? Vamos fazer isso aqui de maneira decente, né? Então, ó, isso aqui é F1Y por A1, certo? Então, eu posso chamar isso de F2 sobre A1, então é tensão 1,2, certo? Então, quanto dá isso? Bom, isto eu já tenho a área, eu já tenho, falta calcular, certo? F2. Se vocês voltarem lá comigo, pessoal, ó, F2 agora aqui, ó, certo? Ó, F2, né, que está na direção 2, né, que é a F1Y, certo? Que está na direção 2 aqui, ela é cateto adjacente, então é cosseno, certo? Portanto, F2 vai ser F cosseno de θ.
Isso aqui é 800 cosseno de 60. Cosseno de 60, pessoal, é meio. Portanto, essa força de cisalhamento, vamos dizer assim, tá? Ou tangente à área de 400 newtons. Portanto, a minha tensão de cisalhamento 1,2, certo? Ou XY, o que vocês quiserem, vale nesse caso 400 sobre a área que é 1,84 vezes 10 a menos 3. Então vamos lá. 400 dividido por 1,84, 217,4 em torno, tá? Vezes 10 a terceira, portanto, isso aqui é Pascal, certo? Então, a tensão de cisalhamento aqui é em torno de 217,4 kPa. Tá? Então, aqui para essa área, certo? Como tem forças tangentes e perpendiculares, nós temos tensão e tensão de cisalhamento. Pessoal, esse exercício só, eu vou fazer mais 2 ou 3 aulas ainda com exercício sobre tensão de cisalhamento, na verdade envolvendo até as duas, legal? E aí a gente termina esse assunto. Joia? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, certo? Abraço, até mais.